Gênesis capítulo 6, do 1 ao 4. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia néfilis na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, e eles foram os heróis dos passados, homens famosos. Eu queria falar um pouquinho sobre essa questão, que esse capítulo, inclusive, é uma passagem um pouco, assim, né, traz algumas discussões, algumas questões, né? Uma corrente diz que esses filhos de Deus se trata dos descendentes de Sete, outra corrente diz que esses filhos de Deus trata-se de anjos realmente caídos, né? Anjos decaídos. Particularmente, eu tenho uma preferência por entender por esse modo, até porque algumas situações mostram claramente que não seriam realmente os descendentes de Sete, senão os israelitas hoje seriam gigantes, porque esses seres eram altamente gigantes, e nessa linhagem eles, né, nesse cruzamento com as filhas dos homens, eles também geraram gigantes na terra, que são os néfilis, né? Esse nome néfilis é justamente por isso. Eles eram gigantes que foram gerados através desse cruzamento de anjos decaídos com pessoa. Agora, a questão dos anjos, mas Jesus fala que os anjos não têm sexo, aquela coisa, mas indiretamente, né, a Bíblia nos respalda que os demônios, né, também trabalham no corpo humano, né? Eles trabalham nessa questão, quando eles estão trabalhando dentro do corpo humano e aí gerando essa situação, né? Então, a gente tem essa primeira parte, eu quero falar. Geralmente, esses homens tinham de 3 a 4 metros de altura, então eram gigantes mesmo. Era um povo muito grande, muito grande. E aí a segunda parte que eu quero falar dessa passagem, dessa mensagem, trata dos espias. Isso mais para frente, Moisés agora chama, né, no meio do deserto, depois de estarem praticamente 40 anos no deserto, rodando, Moisés chama um representante de cada tribo para que eles vão espiar a terra que Deus tinha prometido para aquele povo. Então ele separa um de cada tribo, da tribo de Sacá, da tribo de José, da tribo de Efraim. Da tribo de Judá, no caso, era Calebe, e na tribo de Efraim era Oséias, que veio a se chamar Josué, né? Então, 12 homens são separados e enviados para espiar a terra que Deus tinha dado para o povo de Deus. Quando eles vão, eles observam aquela terra, observam a situação, observam as plantações, observam que tudo ali naquela terra realmente era abundante, conforme Deus tinha falado, terra que mana leite e mel, maravilhosa. Tu olhava aquilo, não tem como você dizer, Deus me abençoou. Deus me abençoou. Você pode dizer, Deus me abençoou? Entra e eles observam as campinas, observam aquela situação toda, só que também eles observam o povo daquele lugar, e eles começam a se inquietar, a se apavorar, porque eles conseguiram enxergar que aquele povo que estava ali naquele lugar eram os anaquins. E quem eram esses anaquins? São os descendentes desse povo
gigantes, os néfilins. Então, provavelmente também homens gigantes que habitavam naquela terra e ficaram apavorados. Então, eles voltam para Israel, voltam, né, para o grupo, para Moisés, trazendo aquela notícia. 10 trouxeram uma notícia muito ruim. Falaram, olha, realmente a terra é muito boa, a terra é excelente. Olha, está vendo esse cacho de uva que nós trouxemos de lá? Tivemos que carregar 2, porque era gigante. Então, tudo ali dá em abundância, tudo é muito grande, mas tem um problema. Como tudo é muito grande, o povo de lá também é. São gigantes. Eles são descendentes dos néfilins, eles são os anaquins. Como nós vamos fazer isso? Como nós vamos invadir? Não, Deus não quer que a gente realmente invada. Deus só quis mostrar a gente que aquela terra era maravilhosa, mas Ele não quer que a gente assuma aquela terra. Ele não quer que a gente tome posse dali. Deus não quer. Com esse povo que está lá, não. Deus não quer, realmente. Josué e Caleb principalmente toma a frente e diz, olha, certamente Deus nos dará aquela terra. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele vai nos dar a terra. Não, mas não pode ser assim. Olha a situação, olha, Deus nos trouxe aqui, foi para morrer no deserto, e começou aquela confusão toda. E acabou que houve aquela história que muitos não conheceram a terra prometida. Deus jurou, no seu coração, que aqueles que tivessem mais de 21 anos não iriam conhecer a terra prometida, a não ser Josué e Caleb, que foram os únicos que trouxeram a notícia de fé. Agora, diante dessa situação, Moisés parte, aquela situação, passa do tempo todinho. Agora é hora de Israel, através de Josué, que assumiu o lugar de Moisés, entrar em Canaã. E aí aquela história, rodearam o muro, derrubaram Jericó, entraram por Canaã e colocaram o seguinte, olha, agora nós vamos definir, porque agora nós vamos tomar posse de toda essa terra. E aí vem as divisões da terra. Deus fala para cada um, olha, nós vamos dividir essa terra. Nessa questão chega Caleb e fala, chama Josué e fala para ele. Josué, abre lá em Josué. Josué 14. Josué capítulo 14. Versículo 6. Olha o que Caleb fala. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades-Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha até então 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades-Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo,
como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, as regiões montanhosas, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné. Ele deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné. Pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamada Quiriate-Arba, em homenagem a Arba, o maior dos Anaquins. E a terra teve descanso da guerra. Deixa aberto aí nessa passagem. Calebe foi a Josué e reivindicou aquilo que Deus tinha prometido para ele. Agora, o que eu acho mais interessante é que Josué ele podia ter escolhido uma questão fácil. Primeiro, é muito mais fácil você guerrear com um povo num vale do que no monte. Você concorda comigo? Não é muito mais fácil? Por exemplo, a polícia, ela confronta muito mais fácil o bandido no asfalto do que na favela. Você concorda comigo? É muito mais difícil. A subida, e os bandidos estão de cima, eles estão com toda a visão, né, de todo o campo de batalha, está tudo sobre a mira deles. A polícia ela não tem essa visão. Ela não consegue enxergar toda a sua redondeza. Mas eles sim. Mas Calebe, mesmo assim, ele escolhe o monte. Ele fala assim: dá-me o monte de Hebrom. E o segundo, mais importante, é nesse monte de Hebrom que vivia os maiores gigantes, que eram descendentes do grande Arba, que foi o maior dos Anaquins. Então, além dele escolher ir em batalha no monte, ele escolheu o maior adversário. Presta bem atenção. Muitas das vezes nós temos algumas batalhas para vencer e nós ficamos adiando muito tempo isso. Ficamos preferindo enfrentar os pequenos obstáculos quando o maior obstáculo é o que faz com que todos os outros venham cair. Mas não, às vezes isso aqui não dá para me enfrentar, vou enfrentar mais fácil. Vou citar um exemplo. Essa semana todo mundo torceu para a Itália contra a Espanha, para que o Brasil enfrentasse a Itália. Mas eu queria realmente que o Brasil enfrentasse a Espanha, para que ele mostrar que ele é melhor que a Espanha. Não é só ser campeão. Você tem que vencer o inimigo, o maior inimigo, o maior obstáculo. Do mesmo modo, quando você tem, por exemplo, você adiar as coisas, é como você pegar o mínimo de um cartão de crédito e ficar pagando. Mas a dívida vai continuar sempre.
Ela não vai sair dali enquanto você não enfrentar essa situação. Ela vai continuar. Se você deve 2.000 e paga 200, no outro mês vai vir os 2.000 de novo. E aí você vai pagar mais 200. E aí no outro mês 2.000. Ou você enfrenta, você se vira de todos os modos, mas eu vou enfrentar esse gigante. Eu vou abater esse gigante. Todas as outras coisas vão cair diante disso. Quando Caleb escolheu os montes e escolheu Hebrom, ele falou uma coisa: eu confio no Deus que eu sirvo. Eu confio naquele que está no alto, porque é aquele que vai na frente, é aquele que vai como general de guerra na batalha a meu favor. Ele confiou. Quando nós deixamos de lado, olha, não vamos enfrentar essa situação, não vamos enfrentar esse problema de frente, você está dizendo assim, eu não confio em Deus. Você está dizendo assim, Deus não é suficiente confiável para estar comigo. Você está dizendo isso. Eu estava falando assim, foi o mês passado, eu estava conversando com uma jovem lá no meu trabalho, e eu falei, poxa, você tem capacidade, cara, você está se perdendo aqui dentro, você tenta um concurso público, poxa, não é difícil, se você dedicar, você passa. Mas eu não sei se eu vou conseguir, mas é que tá, você não confia. Você serve a Deus, e você não confia em Deus. Mas você tem que confiar em você também. Você tem que fazer a tua parte, mas confiar em Deus. Se você não enfrentar essa situação, você vai ficar sempre nessa situação que você está, reclamando, murmurando, chorando pelos cantos o tempo todo. Quando Deus está falando, olha, é só seguir. Deus não quer te dar de mão beijada também, não. Deus não dá nada de mão beijada para a gente que a gente não vá lutar. A gente precisa lutar para conquistar. A Bíblia diz que com o suor do nosso rosto conquistaremos o nosso pão de cada dia. E é isso. O suor do nosso rosto é a luta, é a batalha. Você só conta a vitória depois de uma batalha. Você não conta a vitória sem batalha. Então, Deus está falando conosco essa noite, mano. Qual é o arma da tua vida? Qual é o gigante da tua vida que você tem adiado esse confronto? Deixa para depois. Qual é o gigante da tua vida? Deus está convidando você hoje para chamar ele para o confronto. Amém? Fala para teu irmão do lado, chama o teu gigante para o confronto. Chama ele. Pode ter certeza. Aleluia. Fica de pé em nome de Jesus.